Este é o segundo de 2 podcasts sobre a vida e a obra de Beethoven. Temos tido connosco o nosso convidado, António Capela, que nos tem falado de forma absolutamente fascinante sobre o próprio Beethoven, mas também dando-nos contexto sobre a importância e a centralidade da sua obra na história da música ocidental. Neste segundo episódio vamos falar também sobre a vida de Beethoven, quem foi ele e porque é que vale a pena continuar a ouvi-lo hoje em dia. Esperemos que gostem. António, só que uma pergunta também agora, olhando mais para a pessoa de Beethoven, não é? Enfim, sabe-se que ele não teve uma vida fácil. Portanto, ele era abusado fisicamente pelo pai, não é? O pai era um bêbado, a quem a carreira musical tinha corrido mal e no fundo queria-se valer do talento do filho enquanto pianista enfim, para se safar, ou seja, e Beethoven sofreu muito com isso. Também teve uma vida amorosa em que tudo correu mal, não é? Quer dizer, pedia para casar com determinada senhora, não era correspondido, enfim, a coisa também o deve ter afetado. E depois, naturalmente, aquilo que é provavelmente o facto mais notório na sua vida, que foi a questão da surdez, não é? Surdez que eu acho que também que existe, eu pelo menos eu quando era miúdo achava que ele de um dia para o outro tinha ficado surdo, naturalmente não foi assim, não é? Ele, portanto aos 20 e muitos anos começa a perder a audição e creio que só aos 40 e muitos, portanto já no final da década de 10, não é? Lá para 18 ou 19 é que ele deve ficar totalmente surdo. Portanto ele já compõe a nona sinfonia e a missa solemnis e sobretudo também os últimos quartetos de cordas, que poderás também falar, já os compõe completamente surdo. Mas, sobretudo aqui a questão enfim, isto para explicar que ele é uma pessoa que não teve uma vida que se possa dizer fácil, não é? Enfim, dificuldades económicas, etc. E, tal, pronto. E depois, ao mesmo tempo, ele também pelo menos daquilo que tenho lido e estudado, é considerado como se fosse o primeiro freelancer musical, não é? Quando nós estamos a falar nas 40 sinfonias de Mozart ou nas 60 e tal de Haydn, muitos desses trabalhos eram comissionados, não é? Por exemplo, uma coisa que eu uma vez li que achei imensa piada, o Mozart, não sei, imagino que deve ter composto dezenas de missas, não é? Mas essas missas eram para ser tocadas naquela missa, por exemplo, sei lá, do aniversário episcopal de algum bispo, não é? Bem, se é episcopal já é de um bispo, mas era para ser interpretada naquele momento e depois não se importava mais, pronto. Graças a Deus terão chegado até nós vários... Sim, quase todas. Pronto. Mas na altura são coisas que provavelmente ficaram 200 anos, ou se calhar não tanto, posso estar a exagerar, mas sem serem interpretadas. Portanto, havia muito esta questão da comissão. O Beethoven... Sim, com Mozart, graças a Deus, isso não aconteceu, nunca se deixou tocar. Ok, nunca se deixou, mas Haydn, pronto, eram músicos de corte, não é? Mas Beethoven, pronto, se calhar... Não, Haydn também não. É que depois é que já chegaram a esse tempo do estatuto, não é? Porque Ok, exatamente. E Vivaldi sim teve vários anos na sombra e mesmo até o próprio Johann Sebastian Bach. Mas Beethoven, porventura, pronto, quer dizer, obras comissionadas não ter sido muitas e provavelmente não ter sido as suas melhores. Portanto, não sei se pode falar aqui de alguma liberdade criativa na sua obra. Mas há aqui muitas coisas para dizer. Diz. Levantaste quatro questões pelo menos, e cada uma é grande. Mas, pelo menos a primeira, se calhar, uma que se resolve mais facilmente. A questão da correspondência era, porque também ele tinha a mania de se apaixonar por aristocratas. E na altura, um plebeu, não é? Não podia casar com uma aristocrata. Exatamente. E por isso essa falta de correspondência não dava-se por causa desse sinal, porque a aristocrata, se casasse com ele, perdia os seus títulos e depois colocava problemas aos filhos, né? Ele até apaixonado sobretudo por uma viúva, mas isso aconteceu mais uma vez. Sim. Também era normal ele estar sobretudo em meios aristocráticos, porque os aristocratas gostavam de estar com ele e ele gostava de estar com os aristocratas, mas também era normal ele apaixonar-se por aristocratas. E por isso daí essa falta de correspondência por causa desse problema social. A questão do freelancer tem mais a ver com... Ele é o primeiro freelancer? Mais ou menos, não é bem assim. Não é? Porque já Mozart e Haydn também. Já Mozart e Haydn, e aquela viagem, houve agora não estou a lembrar do nome dele, mas houve um secretário inglês que veio falar com o Haydn e com o Mozart para eles irem para Londres, iam fazer lá umas temporadas, e
a ideia era o Mozart ir primeiro e depois ir o Haydn para Londres, e já eram contratos individuais em que receberiam dinheiro. O Handel já agora, o Handel foi um compositor também que vivia de contratos, né? Mas só que o que acontece é, o paradigma, o habitual no século XVIII era um compositor trabalhar para uma determinada corte. E mesmo o Haydn, apesar de ter tido esses contratos, nunca deixou de ter o seu... apesar de ter esses contratos a título individual em Londres, nunca deixou de ter o seu posto de serviço com os Esterházy, né, em Eisenstadt. E o Mozart, apesar de também ter feito coisas parecidas, o Mozart organizava concertos a título individual. Né? Ele alugava o piano, alugava a sala, vendia os bilhetes, né? Tinha ali empresários que o ajudavam, mas era a título individual. Isso é um freelancer. Foi um freelancer. Sim. Para evitar eu tentar fugir de palavras inglesas, mas desculpa. Foi um freelancer, porque foi um freelancer e já o Mozart tinha começado esse caminho, mas ao mesmo tempo também tinha um posto na corte. O Beethoven é assim o primeiro que claramente, de uma maneira muito assumida, diz: eu não quero posto nenhum, eu vivo aqui. Pronto, mas depois vivia o quê? De rendazinhas que os nobres para o qual a companhia peças lhe davam. Não é? Exatamente. Também não é assim uma inovação assim tão grande, não é? Acontece, ele tem aquela postura, assim, falava com os nobres de igual para igual, e desse desprezo, né, pela nobreza. Mas depois também o irmão dele, às tantas... Como? Mas depois também depende dela, não é? Ou seja, o desprezo pela depois nobreza, depende mas... dela, sim, isso é incontornável. Sim, isso é incontornável. O irmão do Beethoven, às tantas, comprou uma quintazinha, e então às tantas já era um nobre de baixa categoria, mas era um nobre. Então tinha tinha um cartão de visita que dizia Carl van Beethoven, proprietário de terras. Né? Então o Beethoven, quando viu aquilo, passou-se com o irmão e escreveu no verso do cartão de visita Ludwig van Beethoven, proprietário de um cérebro. Né? E deu o cartão ao irmão a dizer que é um estúpido. Né? Mas mostra este micro-episódio mostra bem também a personalidade de Beethoven e também esta questão social do freelancer, etc., que acho que vale a pena não sobrevalorizar, porque já há antecedentes, se bem que Beethoven, é assim, o primeiro anunciado, e que depois tornou-se muito mais normal no século XIX, mas também por causa da Revolução Francesa, mais do que por causa de Beethoven, não é? Certo. Que a estrutura económica não dependia tanto da nobreza, não só das músicas, mas de todas as artes, mas dependia dessa autonomia e das salas para o público. Há uma mudança social que não é operada por Beethoven, mas é operada pela Revolução e pelo espírito da mudança do século. Por isso, fica aqui essa clarificação sobre a questão da correspondência e sobre a ideia do freelancer, sendo que tu depois ainda levantaste 2 pontos que estão relacionados, que é a questão da surdez e a questão da vida difícil. Então, sobre a surdez, sem querer decepcionar os ouvintes, que não serão surdos, porque senão não seriam ouvintes, a surdez não é muito relevante. E acaba por ser relevante de uma maneira que os músicos sabem isso, mas de uma maneira que os não músicos talvez não estejam assim tão à espera. A surdez não é relevante porque os compositores, em geral, a partir do compositor médio para cima, não precisam de ouvir as suas obras, porque já as ouvem internamente. Exatamente. O Mozart, nós sabemos que as últimas 3 sinfonias... Ditou-as. Só ouviu uma, não sabemos qual. Não sabemos qual. 39, a 40 e 41. São as 3 melhores ainda por cima. São as 3 muito boas, a 40 é muito conhecida, a 41 é absolutamente incrível, mas, portanto, ele pode... A 40, que qualquer tia-avó tem no seu telemóvel como toque... Pronto. A tia-avó ouve aquilo porque tem no telemóvel e as pessoas também ouvem quando estão no autocarro, mas o próprio Mozart provavelmente não ouviu. A probabilidade de ele ter ouvido aquilo é 33%. Portanto, é mesmo essa música mais famosa do Mozart, o Mozart nunca ouviu. Tem graça, não é? Tem graça. O Requiem também não ouviu por motivos óbvios do Ravel, não é? Claro. Por isso, e o Bach também não ouviu muitas das suas obras, só ouviu depois mais tarde. E quando eles estão a compor, eles não estão a ouvir, estão a ouvir internamente. E depois, normalmente, as obras são tocadas e eles não alteram, porque eles já ouviram tudo, eles não ficam, afinal isto soa assim. Não é? Qualquer compositor com boa formação não precisa disso, não precisa de ouvir. Isso é a mesma coisa para Beethoven. Portanto, Beethoven já tinha 20 e muitos anos quando começou a questão da surdez, ou 30 e poucos, 20 e muitos provavelmente, que não, quer dizer, que não afeta como compositor, não afeta, é indiferente. Só afeta de 2 pontos de vista, que eu agora vou explicar. Então, o primeiro ponto de vista em que afeta é do ponto de vista moral.
Pronto, obviamente, normalmente os compositores tendem a gostar de música. E obviamente consegue ouvir com o ouvido interno e consegue imaginar toda a música, mas obviamente que há um prazer da audição com os sentidos externos. Tal como nós temos, nós como os mortais, também os grandes mestres também têm esse prazer, obviamente. Sendo músicos, obviamente que é agradável poder ouvir a música. E depois, obviamente, sendo a música, essa arte de criação sonora, essa frustração moral também tem a ver com o compositor surdo, uma coisa com ridícula. Tem a sua graça e é humilhante do ponto de vista social. E aqui já vimos aqueles proprietários do cérebro, o grande Beethoven, que fala de igual para igual com a nobreza. Agora é o surdo, isso é... Aqui, se calhar, próprio... assim, já se nota um bocadinho mais a falta de humildade dele, porque é difícil, não é? É difícil acreditar. E depois, não afeta o compositor, mas mata o pianista, não é? Exatamente, que ele era pianista. Aí ele já não tem noção e impossibilita o maestro, mata o pianista. Pronto. Mas como compositor, que é a grande relevância, porque o pianista, nós infelizmente não ficámos com nada, não é? Mas não dá para imaginar, ele foi professor do Liszt, e o Liszt foi professor do Viana da Mota, e o Viana da Mota foi professor de outros, tipo Sequeira Costa, não é? Pronto, e dá para ter essa influência do pianista se quiser, já é demasiado mitigada, mas o compositor não é afetado pronto, porque é chato, não é? É chato e se calhar se ele tivesse mais bem disposto, né, conseguia compor mais porque estava mais alegre. Onde é que afeta então o compositor? Isto é uma teoria mais ou menos discutível, mas eu acho que é fática, que há uma coisa que se nota nos compositores, também se nota nas pessoas que escrevem livros e contos. Né? Para uma pessoa que escreve muito, quando essa pessoa está a ler um determinado autor, nota, né? Imagina, Vasco, não sei se escreves ou não, mas se costumas escrever, decides, este verão vou ler 10 obras do Bessa de Queiroz. Né? Seria estranho se, depois de ler tanto essa, que não notasses na tua escrita alguma influência. Né? Não estou a dizer que vais escrever ao estilo dele, mas alguma influência. Influência queirosiana, certo. Há uma influência que entra por osmose. Né? Sim. E na música isso acontece muito. Eu sei que o fenómeno da composição musical, para os leigos, surge como assim uma coisa meio misteriosa. Né? Mas, sem querer ser demasiado freudiano na minha análise, demasiado psicanalítico, o que acaba por acontecer é as pessoas costumam ter músicas na cabeça e o compositor é aquela pessoa que, pegando nas músicas que costuma ter na cabeça, das coisas que vai ouvindo, depois vai transformando as coisas interiormente, né? E vai fazendo abstrações. Se às vezes temos música na cabeça e às vezes, não sei se já aconteceu a alguns ouvintes, né? Ter uma música na cabeça, durante muitos anos não ouvir essa música e depois quando vai ouvir a música anos mais tarde, vê que a tinha alterado um bocadinho. Né? Um compositor faz isto elevado ao quadrado, né? De uma maneira até bastante mais abstrata. Então o que é que isso significa? Que, apesar disto ser uma teoria, não é? Isto é uma questão hipotética, não é fática, não é totalmente demonstrável, mas dá para notar que Beethoven, que tem um estilo muito próprio em vários níveis, eu não vou ser demasiado técnico, mas que inova bastante, não é só na duração das obras. Essa inovação coincide muito. Ele sempre teve um espírito revolucionário, isso é indiscutível. Mas essa revolução é acelerada quando a surdez vai aumentando. E porquê? Porque ele ouve menos a música dos outros compositores. Ouve menos porque já não tem essa capacidade. Terá continuado a olhar para partituras, não é? Sabe-se que ele, por exemplo, no fim da vida olha para uma partitura do Schubert e ainda ouvia mais ou menos bem ou mais ou menos mal. Mas à medida que a surdez vai avançando, a influência externa da música dos outros, daqueles que vão fazer música à volta dele, diminui. E isso explica em parte porque aquele é o compositor que salta da sua geração completamente. Mas vamos ver os compositores que são vivos no mesmo tempo, como o Eberl, como o Hummel, que são bons compositores pouco conhecidos, mas mesmo o próprio Schubert. E como a música de Beethoven é tão mais revolucionária do que a deles. Sim. Mas é revolucionária a partir da surdez. Por isso, fazendo aqui o Trivium, tem essas boas conotações, aqui uma ideia de omnia in bonum, quase. Que a surdez de Beethoven foi relevante, foi provavelmente relevante, para ser mais rigoroso, foi provavelmente relevante para que ele fosse tão inovador. Por isso, não o diminuiu como compositor. Pelo contrário, a surdez é um potenciador, foi provavelmente um potenciador do seu desenvolvimento, por ele ser um gênio. Imagina, qualquer compositor, ao ficar surdo e ao perder, ou diminuir a influência que tem sobre si mesmo,
provavelmente fica mais pobre, não é? Mas como ele é um gênio e um criador grande, isso permitiu criar um estilo novo, não é? E abrir as portas do romantismo. Pois. Por isso, no caso da surdez, não é ver como olha, foi surdo e ainda conseguiu fazer coisas tão bonitas. Até ao contrário, a surdez não o limita, porque, lá está, um compositor não precisa de ouvir para compor. Expande as suas possibilidades no limite. Tal como nenhum dramaturgo, quer dizer, não sei, não conheço muitos dramaturgos, mas os dramaturgos quando escrevem, o Shakespeare, quando escrevia, depois a peça era representada, ele não precisa de quando está a escrever e vai chamar os atores e dizer, olha, vem cá para eu perceber como é que esta cena vai funcionar. Não precisa, ele consegue imaginar o teatro na cabeça dele. Com a música é a mesma coisa, não é assim tão místico. O compositor consegue ouvir a música na sua cabeça, tal como o dramaturgo imagina a cena. Os atores que entram, que falam, que discutem, que têm um duelo de espadas e que se vão embora. Isso imagina-se. Para nós é mais acessível porque temos mais essa ligação. O teatro é mais terra a terra do que a música, que é assim mais mística, mas para quem estuda música, não é? Quem estuda música com seriedade, a audição interna pode equivaler-se à externa. Não é? Claro. Por isso a surdez não é um problema. Em quarto lugar, referias a questão da vida difícil. Como é que isso afeta a música? Isto desculpa, só relacionado com o facto de ter sofrido abusos em criança, essas coisas, não é? Portanto, há bocado falavas de trauma para os compositores que lhe seguiram, mas ele próprio haveria, imagino eu, ter algum trauma que depois, obviamente, depois a surdez também irá expandir esse trauma, mas tem difícil trauma... os génios serem pessoas normais, não é? E normalmente as pessoas que não são normais é porque tiveram infâncias também meio esquisitas, não é? Tens o caso do Bach, os pais morreram muito cedo, o irmão tratava muito mal, o Mozart não teve infância, né? Tinha 6 anos e andava a tocar para o Papa e para os imperadores, e tinha que estudar horas e horas por dia, e o Beethoven, sim, que o pai lhe batia porque não era tão bom como o Mozart. É literalmente assim. Mas isso aí obviamente que gera uma dinâmica de trabalho que tem consequências pessoais, mas tem benefícios universais. Mas sobre a questão da vida difícil, eu acho que há um ponto que é interessante, que não tem bem a ver com essa questão de se ele era perturbado ou não. Quer dizer, ele claramente é uma pessoa com alguns problemas, uma pessoa muito irascível, e de alguma maneira isso pode-se ver na música, que é uma música flutuante. Mas eu só queria alertar é que eu acho que as derramações de caráter ou de acontecimentos da vida sobre as obras são arriscados. São arriscados. Se forem ouvir a Segunda Sinfonia, e por acaso, até antes de eu lançar a pergunta, até faço esse desafio, que hoje estamos então o terceiro andamento da Segunda Sinfonia de Beethoven, e depois já farei um comentário a seguir. Ótimo. Então este certo que ouvimos agora, penso que se eu introduzisse agora um dado, que foi composto por uma pessoa
se tentou suicidar na altura. E é uma música profundamente alegre. Profundamente alegre. Por isso, a ideia de que a vida é difícil ou que os problemas se têm de traduzir na música, nem uma pessoa ouve uma música triste, é porque o compositor estava muito... Não pode ser verdade, não é? Pode haver uma correspondência, os compositores, a música tem esse poder de transmitir emoções, sem dúvida, mas não há uma implicação obrigatória. Direta na música, certo. Não há uma implicação direta de maneira nenhuma. Um compositor pode fazer uma música tristíssima num momento de grande felicidade e pode fazer uma música muito alegre num momento de grande tristeza. Isso é possível. É possível e fácil e há muitos exemplos na história da música que mostram isso. Pois há exemplos que também mostram uma coincidência dos estados de espírito. Não é? Claro. Se não há tantas, seria ao contrário. Não é? Seria, olha, quando é música alegre, o compositor está triste. Não é? Por isso, obviamente, que às tantas há uma coincidência. Estou-me a lembrar de uma sexta sinfonia de Tchaikovsky, né? Que depois provavelmente não sabe se ele se matou ou não, mas é possível. E também sabe-se que ele estava a ser uma espécie de depressão e é uma música hiperdepressiva. Pronto, e traduz. É patética, não é? Mas eu aqui queria só mostrar que essa vida difícil de Beethoven e querer relacioná-la com a música de Beethoven, ser agressiva, ou às vezes triste, ou às vezes violenta, não é há uma relação pouco rigorosa, pelo menos. Para não dizer falsa, pouco rigorosa. Pelo menos. Sim. E por acaso, em relação à segunda sinfonia, eu creio que ela é da mesma altura de um texto que vale a pena ir ler, vê-se, encontra-se na internet facilmente, que é o Testamento de Heiligenstadt. Heiligenstadt é uma terra, ele escreve na altura um testamento, que no fundo é uma carta que ele escreve aos seus dois irmãos, que acaba por nunca enviar, portanto só foi descoberta depois da morte. E é muito engraçado porque ele dá nota também desse drama, como falavas há bocado, do drama moral que é o passar a ficar surdo, não é? Percebe-se que é um testamento, portanto é como tu dizes, dá a entender que se vai suicidar, mas depois eu sei que não gostas de inglesismos, mas o output dessa fase é a segunda sinfonia, como acabámos de ver. Se bem que pouco antes ele escreve, por exemplo, a sonata para piano, a sonata ao luar, não é? Não sei se é a décima, não, décima. Não, é a 15. 15, pronto. 15, que enfim, toda a gente conhecerá o início. Mas a segunda sonata ao luar tem um segundo andamento que é uma coisa ligeiríssima. Sim, ou seja, é como tu dizes, não pode haver nunca uma correlação direta entre estados. Ele compõe o segundo ao mesmo tempo que o terceiro, que é assim dramático. Não é? Sim. O primeiro que é triste. António, só aqui também para já nos estamos a aproximar do fim deste podcast sobre a vida de Beethoven e tem sido fascinante. Obrigado. Quer dizer, é quase inevitável falar de Beethoven e pensar nas sinfonias, não é? E falar sobre as sinfonias e expandir sobre as sinfonias. Porque de facto, quer dizer, é inegável que as sinfonias são objetivamente belas, não é? Uma das coisas que nós neste podcast tentamos batalhar é que a beleza, apesar de tudo, é objetiva, não é? Eu posso gostar mais de uma ou de outra sinfonia, não é? Tu referiste a quinta e a sexta, referiste a sétima como preferida, haverá quem goste mais da nona, da quinta, etc. Mas o facto é que todas elas são belas, não é? Mas são também uma porção de uma obra muito mais vasta, não é? Portanto, Beethoven não compôs apenas sinfonias, acabamos de falar de uma sonata para piano, tu há bocado também mencionaste os concertos para piano e orquestra, o concerto para violino. Podes-nos dar assim um bocadinho uma ideia de que é que consta as obras de Beethoven e onde é que estarão as obras que valerá a pena quem estiver a ouvir este podcast depois explorar? Sim, é um desafio grande, porque as que valem a pena são quase todas. Não é? Ele tem este mérito de quase tudo o que fez vale a pena. Isso acontece em geral com os grandes génios, já com Mozart e Bach é a mesma coisa. Talvez o mesmo já não aconteça com Schumann e com Schubert, sem querer ser demasiado agressivo. Falámos há pouco, assim, a principal obra não sinfónica, que ele considera a sua obra-prima, a Missa Solemnis, uma grande recomendação. Depois as sonatas para piano, o problema é que são 32. Só que o Schumann tinha uma expressão engraçada, que era, ele falava de uma obra para piano do Bach chamada O Cravo Bem Temperado, para piano, era para cravo na altura, mas toca-se em piano, mas falava como para os pianistas que o Cravo Bem Temperado é o Antigo Testamento e que as 32 sonatas de Beethoven são o Novo Testamento. E para as 32, o quê? Estamos a falar de 15, 16 horas para ouvir, não? Só para...
Sim, talvez um pouco menos, talvez 12 horas. Talvez. Sim. Mas já agora, né, como são, estou a citar Schumann, não é? Como é o Novo Testamento, tudo se aproveita, né? Exatamente. Por isso não se pode dizer esta aqui não interessa. De facto, as sonatas interessam todas. Posso agora fazer saindo da alegoria do Schumann. Quanto mais se aproximam de um fim, normalmente tendem a ser mais interessantes. Se bem que já referiste, a 15 é muito conhecida e as pessoas gostam muito, a Sonata ao Luar. A Patética também é muito conhecida e também é muito bonita. Eu pessoalmente gosto muito da Appassionata. A Tempestade também. Normalmente depois tem estes nomes. Já agora, estes nomes programáticos depois são acrescentados por outros autores, normalmente por esses compositores programáticos que quiseram dar títulos programáticos a obras de Beethoven, porque Beethoven não deu um título programático e obviamente que os absolutistas ficam absolutamente furiosos com isto. Muito bom. Eu já volto a Beethoven, vou só fazer um parênteses, saindo completamente da estrutura, mas é uma coisa que eu penso que pode ser relevante, que é os programáticos e os absolutistas, e acho que o Vasco não está à espera disto. Nem Bernardo, certamente. O Bernardo estará. Viva! O Bernardo estará. Opa, o que é que será? Há outro adjetivo que se pode dar aos absolutistas e aos progressistas. Progressistas ou programáticos? E aos programáticos, que é precisamente progressistas e conservadores. Exatamente, absolutistas e progressistas. Porquê? Quem é que são os progressistas? Senhores ouvintes e senhores Os moderadores. programáticos. Exatamente. Não é por terem um PRU no início, não é? Porquê que os progressistas são os programáticos? As afinidades fonéticas. Porquê é que são os progressistas os programáticos? Sim. Bernardo, pá, isto de política é mais contigo, pá. Estou aqui a pensar. Porque é uma evolução na forma, não é? Ou seja, diria que o absoluto. Não, mas mesmo a questão dos absolutistas terem uma só célula é uma evolução, não é? Mas aqui a questão é a música pode tornar-se muito mais ousada por estar a descrever um fenómeno, ok? Isto é, o facto de estar a descrever uma pessoa que está a morrer ou está a cair de um abismo pode obrigar a que a música seja feia, né? Pode obrigar a que a música não seja tão musical, né? E por isso o que aconteceu foi os programáticos tornaram-se também os progressistas porque foram arranjar formas de expressão musical que não eram conhecidas antes. O programa favorece a ousadia experimental. Percebes isto? Quando falas, por exemplo, a fase já tardia de Stravinsky ou o Schoenberg, isso já não tem nada a ver. Nada a ver? Ok, então peço desculpa. A guerra já está resolvida. Ok. Aí a outra guerra... Já fui longe demais. Sim. Se me quiserem convidar para falar sobre Stravinsky versus Schoenberg, eu gosto mais ainda desse tema de falar do que do Beethoven. Mas dizer, isso já não tem nada a ver. Porque essa guerra dos progressistas e programáticos é uma guerra que domina o século XIX e que no final do século o Mahler e o Richard Strauss procuraram fazer uma síntese. A síntese, certo. E depois o Schoenberg e os Stravinsky partem dessa síntese para outras guerras novas. Okay. E depois, o que acontece no século XX, vai ficar aqui já agora uma noção global da história da música, que falámos sobre a Idade Média, Renascimento, Barroco, Clássico, Romântico. O que acontece depois no século XX é isto parte em imensas correntes antagónicas, uns de um lado, outro do outro, e a questão já não é... O século XIX tem isto único, de ter duas correntes. Só tem duas e são antagónicas. Isso nunca aconteceu. Agora há várias e as coisas sobrepõem-se e fica estranho. Pronto, voltando então aqui ao Beethoven. Além das sonatas, a recomendação dos concertos. Os concertos para piano, eu faço uma recomendação muito expressiva, sobretudo do quarto e do quinto. Eu sei que o Vasco gosta muito do terceiro, mas fica aqui uma recomendação. Não, mas o meu preferido é o quinto. O segundo andamento do quinto, meus senhores. É lindo. E depois, uma nota final para os quartetos de corda. A nota final para os quartetos de corda volta a fazer aqui a tocar, né, nesse aspecto revolucionário do Beethoven, porque onde Beethoven foi o mais revolucionário não foi nas sinfonias. Também não foi nas sonatas, apesar de serem muito revolucionárias as últimas. Mas os concertos também são transformadores. A partir do concerto, eu também podia referir o concerto para violino, porque a partir daquele momento, sempre que um compositor fazia um concerto para violino, o Mendelssohn fez até fez dois, mas um é de infância, não conta. O Brahms fez um concerto para violino, o Schumann fez um concerto para violino, o Dvorak faz um concerto para violino, mas sempre que um compositor vai fazer um concerto, o Brahms fez um concerto para violino, sempre que um compositor vai fazer um concerto para violino olha para o de Beethoven e faz a sua versão do concerto para violino de Beethoven. A partir daí é assim. Os cinco
os concertos para violino de Mozart são obras geniais, fenomenais. Eu gosto mais de Mozart do que Beethoven ainda por cima. Fica aqui esta proclamação da minha fé. Mas os concertos para violino de Mozart são obras de um adolescente, em primeiro lugar, porque ele fez bastante novo, para aí, com 17 anos. Mas são obras muito singelas, muito simples. São obras que se tocam muito corriqueiras, são geniais, mas são muito ligeiras mesmo. É música ligeira, quase. E o concerto para violino de Beethoven é uma obra metafísica, assim, uma seriedade. E a partir daí, sempre que se pensa, vou fazer um concerto para violino, aquilo passa a ser uma coisa, uau, né? Ninguém tem Mozart como modelo, porque é música ligeira, não é tão sério. É um divertimento, quase. Mas apesar desta seriedade do concerto para violino, apesar da revolução do quarto e do quinto concerto para piano, apesar da importância da quinta e da sexta sinfonia, onde Beethoven foi mais longe foi nos quartetos de corda, que ele no fim da vida fez vários quartetos, sobretudo os 5 últimos, que são totalmente revolucionários, e são de tal maneira revolucionários, e fica aqui esta linha, que os últimos quartetos de corda, que são as últimas obras dele, são de tal maneira revolucionários que nem sequer foram um modelo para os compositores que se seguiram. Isso é mesmo estranhamente verdade. A grosso fio, é preciso chegar ao fim do século XIX para os compositores começarem a tomar como modelos os últimos quartetos de Beethoven. Não é que os compositores não tenham feito quartetos. O Brahms tem 3 quartetos lindíssimos. Mas os quartetos de Brahms não têm nada a ver com os últimos quartetos de Beethoven. O modelo dos quartetos de Brahms são os quartetos que Beethoven fez a meio da sua vida. Engraçado. Não são os que fez no fim. E a mesma coisa para Mendelssohn. Os compositores do romantismo não tomaram como exemplo os últimos quartetos de Beethoven porque não é que não gostassem deles, eles eram tocados. Era muito fora do tempo, da época, não sei. Não sei se é fora da época ou fora do tempo. É como se... É quase um ato de humildade dos compositores do século XIX. Sim. Também há algo de mistério aqui, acho eu, não é? Mas que é de não se atreverem, perante o mistério, de recuarem e não quererem comprometer, porque de facto são completamente revolucionários. Reparem, os quartetos, este modelo dos 4 andamentos, do rápido, lento, dança rápido, que também é replicado depois nos quartetos, que tem depois só 2 violinos, uma violino e um violoncelo. Os últimos quartetos de Beethoven, por exemplo, só para dar uma ideia que seja facilmente transmissível, têm 7 andamentos e que não têm nada a ver com esta estrutura, são coisas completamente... são lindíssimos, obviamente, são fenomenais. Mas aqui esta ideia final deste grande gênio que os quartetos é Beethoven ao quadrado, é uma coisa muito estranha e que mostra este gênio imenso. Sim. Passados 250 anos está vivíssimo. Isso é, por acaso, eu estive a ouvir um ou outro quarteto agora, antes de gravarmos isto, e, por exemplo, há aquele que é a Grosse Fugue, que no fundo era para ser o andamento final de um dos quartetos, mas Exato. Depois já não sei porquê, mas no fundo extraiu. Ganhou vida própria. Ganhou vida própria, exatamente. Foi uma sugestão do amigo e ele, de facto, que ele era demasiado poderoso para fazer parte de uma obra. Aquilo já valia demasiado por si. Valia por si só. E, quer dizer, eu ouvir aquilo que é uma experiência, enfim, fenomenal. Aquilo não sei, quase estranho, não sei. Isso é música que não se pode ouvir a fazer mais nada. Exatamente, a pessoa tem que estar mesmo. Senão não faz sentido. Muito bem. Olha, António, antes de mais, muito obrigado pela tua presença aqui neste nosso podcast. Esperemos que nós em todos os podcasts prometemos fazer vários podcasts. Portanto, se fores ouvir aquilo que já temos gravado, vais ver que estamos sempre a prometer gravar outras coisas e tu já prometeste gravar sobre a guerra, enfim, a batalha da música no século XX, como o ponto de partida Stravinsky versus Schoenberg, se bem entendi. Também deste a entender que gostas mais proclamaste abertamente que gostas mais de Mozart do que de Beethoven, portanto... Aberto e manifestamente, sim. Exatamente. Quando era mais novo até participava em debates Mozart versus Beethoven e passei metade da minha vida a dizer mal de Beethoven. É mesmo verdade, Hoje, mas podemos dizer que hoje redimiste, porque falaste de Beethoven como ninguém. Mas eu não mudei de posição. Mas teremos de ter um podcast a falar sobre Mozart e esperamos poder contar contigo. Mas mais Vasco, desculpa interromper-te, mas isso será muito em breve, porque estava aqui à procura de um bom pretexto e em 2021 faz 230 anos sobre a morte de Mozart, que foi em 1791. Portanto, 230 anos e pode ficar já então aqui. Sim, mas ele morreu do dia 5 de dezembro, por isso podemos esperar um ano. Podemos esperar, sim. Não sei se os ouvintes conseguem. Não, porque entretanto falamos sobre a música no século XX.
Mas pronto, olha, também tu deste ali, já nos deste aqui 2 sugestões enfim, de trechos de Beethoven para ouvir, portanto eu vou ser aqui arrojado e vou sugerir aqui também 1 minuto, portanto o final do primeiro andamento do terceiro concerto para piano e orquestra, que enfim, para mim pessoalmente sintetiza, pronto, uma coisa que eu gosto muito de Beethoven, que é esta questão da intensidade, né? Não é exclusiva de Beethoven, mas acho que em Beethoven tem sempre um sabor especial. Portanto, António, muito obrigado e ficamos Obrigado. Então com este trechozito musical. Este foi mais um podcast Trivium, esperamos que tenham gostado. Estamos obviamente muito agradecidos ao António Capela por ter estado aqui connosco e esperemos que regresse para os prometidos episódios sobre Mozart e sobre o debate da música no século XX. Não se esqueçam de colocar like e subscrever e partilhar o nosso podcast. Tem também os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Mas acima de tudo, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.